Olá, gente. Eu sou Carol Chacon. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que aceitou bater um papo com a gente depois do plantão noturno, que é o Otávio. Ele vai se apresentar. Fala aí, Otávio, dá um oi pro pessoal. E aí, pessoal, meu nome é Otávio Marques. Eu estou falando de Sydney no momento. Sydney, na Austrália. E aí, pode falar, Otávio, o que você está fazendo aqui agora? Como é que está a sua situação aqui? Pronto. Então, desde o começo desse ano, eu sou residente de psiquiatria. Eu trabalho atualmente no Northern Beaches Hospital. Estou cobrindo a enfermaria de psicogeriatria, cuidando das pessoas que têm doenças mentais acima de 65 anos. Entendi. Em North Sydney, nas Northern Beaches area. É um hospital particular ou é um hospital público? Então, ele é um hospital público-privado. A gente tem, são 600 leitos no hospital. Aí desses acho que são 300 particular e privado. Na minha enfermaria, a gente tem 20 leitos e desses 20, 7 são private e o resto são public. Mas lá, você não sabe quando você está... os pacientes que são privados recebem o mesmo tratamento, os mesmos médicos de quem é public. É a mesma coisa. É um hospital novo que foi construído no fim de 2018. Terminou no fim de 2018. Novinho. Então, novinho em folha, parece um hotel 5 estrelas, principalmente foi treinado no sul, no nordeste. Parece imagino. É muito legal. Mas e aí, conta, Otávio, aí você se formou quando e aonde foi que você se formou? Você fez faculdade aonde? Então, eu sou naturalmente do Ceará, Juazeiro do Norte, do Ceará, e eu fiz faculdade em João Pessoa, na Paraíba. Era legal. Daquelas faculdades que só tem um curso de medicina, Faculdade de Medicina Nova Esperança, FAMEN. Faculdade particular. Aí eu me formei em agosto de 2018. Então tá com 2 anos que eu sou formado. Entendi. E aí, durante a tua graduação, você veio aqui para a Austrália, né? Você fez um estágio. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu e por quanto tempo você fez esse estágio? Então, a primeira vez que eu pisei na Austrália foi em 2013. Eu fiz parte daquele programa que tinha no governo há 1000 anos atrás. Ciência Sem Fronteira. E eu sempre tive o sonho de morar fora e quando eu vi falar do Ciências Sem Fronteiras, eu investi porque eu achei que era uma oportunidade boa. Entendi. E sempre quando eu cheguei, as pessoas já falavam: se você quer ficar, você tem que ir fazendo networking e daí as oportunidades vão aparecendo. Vão aparecer. Então, eu sempre via, então você imagina, tipo, hoje 2020, 7 anos já desse vai e volta de Austrália. E da forma que eu fiz foi que eu vim para cá no Ciências Sem Fronteiras, fiz um intercâmbio na UNSW. De quanto tempo? 7 vezes só, que eu voltei antes. Então foi um intercâmbio de inglês. Então a única coisa que o seu intercâmbio me ajudou a aprofundar o inglês. Então quando eu vim do Brasil eu já falava, mas eu falava sem tanta fluência. Eu nunca tinha feito curso formal de inglês, mas eu gostava de estudar de acompanhar filmes, TV shows, essas coisas. E eu usei o vínculo que eu tive com a UNSW, que aí 2 anos depois eu comecei a aplicar para estágios nos hospitais da universidade. Falando, eu na universidade, eu quero voltar para ir para o hospital. E foi aí que eu comecei. Aí eu fiz um estágio clínico e de pesquisa no St. Vincent's Hospital, no departamento de endocrinologia e diabetes em 2015. 2015, nossa, faz tanto tempo. 2015, que acabou sendo muito bom para mim, porque quando eu fiz o estágio, eu já cheguei no estágio falando: eu quero vir morar aqui quando eu trabalhar, então se você não se importar, eu vou precisar de uma carta de recomendação no fim, etc. Então, legal. Muito sempre legal. Eu acompanhava muito o processo das pessoas que iam para os Estados Unidos, então eu sabia mais ou menos como era que se faziam essas coisas de networking e de pedir reconhecimento e de pedir oportunidades. Então, apesar de que não tinha, na época, alguém numa situação parecida aqui na Austrália, eu usei o modelo do pessoal dos Estados Unidos.
E aí você foi entrando em contato Aí por eu ia e-mail? O que que você fazia? direto. Qual que foi Eu entrava, qual que foi a tua eu sabia que eu estratégia? ia ficar hospedado aqui em Darlinghurst, então eu peguei os hospitais ao redor daqui, aí entrava no site do St. Vincent's Hospital, fazia uma cover letter dizendo que eu era interessado, mentia, né? Dizia que eu era interessado nisso, nisso, naquilo, e Aham, saía mandando a todos os departamentos, até que eu mandava o quê? Tipo uns 40 e-mails. Aí vamos uhum, dizer que eu recebia 5 respostas, 4 negativas, vamos dizer assim. Era muito aham. não, mas se uma pessoa dissesse sim, estava Já tá valendo. Já. valendo. É. Aí E foi assim que eu aí, consegui entendi. E aí, então, durante a graduação, né, você veio no isso. Sem Fronteira em 2013, e aí depois você veio em 2015. Aí, em 2015, você ficou por quanto tempo? 3 meses. Aí eu Três peguei, meses. Férias da foram faculdade. férias da faculdade, aí eu fiz 3 meses de pesquisa, fiz uma pesquisa clínica, ajudei numa pesquisa clínica deles no uso de uma das complicações do uso do bisfosfonatos Uhum. e fazia os estágios clínicos no hospital, né? Acompanhava os médicos, acompanhava os junior doctors da época, ia para as aulas deles, etc. Aí Entendi. recebi um feedback Muito legal. positivo, recebi um feedback positivo, então essa pessoa que foi minha supervisor, ela foi a minha referee em 2018, então eu mantive contato com ela, só para que aí quando eu fui para aplicar a vaga, eu falei, ó, vai ser agora, e ela foi tranquila para ser minha, e ela Para era ser sua tipo, referência, né? exato, então quando eu apliquei emprego, por exemplo, aí depois disso aí eu voltei para o Brasil, depois eu voltei para cá, fiz 2 meses de anestésio, depois 2 meses de urologia pelo internato lá no Brasil, Uhum. no Royal North Shore Hospital. E foi o mesmo esquema, era o primeiro a chegar, o último a sair, fazia de tudo, até de tirar xerox de papel, aí comprar café, a participar de cirurgia, a fazer tudo, só para Tudo. mostrar que você é interessado. Aham. E as pessoas também aceitaram ser minhas referees no meu currículo no futuro. Então, Entendi. É. Então você conseguiu então fazer um network bem bom, assim. Foi uma isso. oportunidade bem legal. Eu sabia que por ser recém-formado eu ia precisar stand out de outra forma, né? Então foi essa forma que eu achei e era uma forma boa de eu conhecer as pessoas, sabe? Entender o Muito que é que estava bom. Tua estratégia foi praticar o muito inglês, legal. e já quando eu nem sabia, né? Mas tipo assim, esses 2 hospitais são 2 dos maiores hospitais da Austrália, então foi Uhum. uma experiência muito, muito, muito boa. Muito boa. Não, com certeza. Assim, você mandou muito bem assim na tua estratégia que você já desde a faculdade você já foi guiando para isso, né? É, E eu sabia que eu ia voltar para. Então, falando dessa questão de como eu me preparei para vir como recém-formado, então, como eu aham, sabia que eu vinha para cá, eu não estudei para residência no Brasil. Então, eu fiz um ano de médico curso no internato só para aprender tudo, porque eu achava que era uhum. uma coisa boa. E eu acho que me ajudou muito. Assim, tem uns buracos no meu conhecimento das aulas que eu não fui do médico curso e as aulas que eu estudei, que foi para o médico curso, era tudo bem consolidado. E no Entendi. outro ano, eu fui estudando, eu pegava os livros da galera que estudava dos Estados Unidos e acompanhando também durante a graduação em paralelo em português e inglês, para poder ir me acostumando com o inglês médico. Para o inglês. É, e aí você fez a prova do o PT. AMC1. Não, o AMC1 você fez quando? Então, eu marquei a prova eu fiz o inglês antes de me formar. Ah, você Então, fez o inglês antes de formar. isso, porque aí eu queria fazer o MC e já tá pronto para aplicar assim que desse, para não Uhum, precisar ficar esperando pelo inglês. Aí eu fiz o inglês antes de me formar, eu fiz o PTE. É, fiz o PTE em April, aí eu me formei em junho, comecei a trabalhar, parei de estudar, né? Tipo assim, 2 meses antes da formatura eu já não estudava nada, eu já aham. depois fui trabalhar para ganhar dinheiro, mas eu marquei a prova e eu fiz o MCQ, precisei fazer 2 vezes o MCQ, então a primeira vez que eu fiz, eu marquei a prova, eu cheguei na Austrália, tipo, na quinta-feira de noite, e marquei a prova, tinha marcado a prova para o sábado, então eu ainda estava super jet. Caramba! Nossa, loucura! Não, Loucura. não façam isso. Não Não, façam isso, é. Não é não bom. recomendo. Fiz a prova
E não passei, acho que a nota de passar era 250 pontos, eu fiquei com É sempre a metade, sempre a metade. Você ficou com então, quanto? 245, eu acho. Foi tipo assim, Nossa, foi muito pouco. eu não Ai, passei. muito pouquinho, muito pouquinho. E Exato. aí você fez a prova. Aí, essa parte é engraçada, que eu fiz a prova e as campanhas de recrutamento estavam abertas na mesma época. Então, eu já Uhum, comecei a aplicar para as vagas, esperando, antes de sair o resultado da prova. Aí, eu entendi. recebi uma entrevista em Victoria, em Southwest Healthcare, em Warrnambool. Recebi essa entrevista, fiz a assessoria da Laura, me participei para me preparar para essa entrevista. E quando foi no dia da entrevista de manhã, saiu o resultado do meu MCQ, reprovado. Que você não E tinha a passado. entrevista estava marcada para 11 da manhã. Aí eu fiquei sem saber se eu faria entrevista, se eu não faria, etc. Eu falei, rapaz, a entrevista está marcada, pelo menos eu vou ver Vai, como é a com entrevista. certeza. Eu vou saber Fez qual bem. é. Ou seja, estava lá na entrevista de boa, estava tranquilo, porque eu achava que, né? Foda-se, eu não. Desculpa. Sem problema. É, eu não estou nervoso por causa da entrevista, que eu sei que eu não vou assumir a vaga. Aham. Resultado, passei na entrevista, recebi a oferta de emprego, fiquei Caramba. desesperado, sem saber o que fazer, marquei o MCQ na próxima data possível, me tranquei em casa, estudava 12 horas por dia resolvendo os bancos de questões e Aham. resolvendo Você estudou pelo quê? Pelo Amedex? a Também? MEDEX. A Amedex, MEDEX. né? Que é Meu o que. estudo, meu estudo antes foi todo errado, porque Aham. eu não resolvi nenhuma questão, eu não resolvi o Blue Book, eu não resolvi recalls, então eu estava com o meu conhecimento, o conhecimento Então que você você foi adquire na muito bem. faculdade. Então, assim, você realmente foi muito bem. De quase ter passado sem ter feito as questões, tipo, você foi muito bem. Porque Você geralmente acha são que as o provas, as questões são bem particulares, né? O estilo. particulares, sim, sim, o formato É das um outro questões. estilo. São outro estilo de Uhum. questões e não tem nada a ver com o que a gente estuda na faculdade. Assim, é uma coisa muito mais voltada para a prática, né? Que era o que É. eu não tinha essa percepção antes. E Uhum. depois eu me liguei que existem as questões, os recalls, que todo mundo tem e que sua nota é baseada de acordo com a nota de todo mundo que está fazendo a prova no mesmo dia que você. Isso, Então, se tá todo mundo com 1000 questões de recalls na sua frente, você tem que estar lá com o mesmo número de questões que todo mundo, entendeu? é. Não, Isso aí não, eu fiz no vídeo, eu expliquei isso quando eu fiz um vídeo falando sobre a prova de revalidação e eu expliquei um pouco sobre isso, assim, apesar de não entender completamente como é que funciona, né? E eu no momento estou esperando a nota, então, assim, na verdade, sorte, é, já. vamos Não, esperar. essa prova não mede com isso, tá aqui eu para contar a história. Não, Não mede conhecimento, não mede sua qualificação, se você está pronto a trabalhar ou não. É uma prova. Não adianta brigar com a prova, né? Aquele velho dizer, não adianta brigar com a prova, é, estude e pegue o resultado que eles querem. Então, não adianta pois é, brigar, estude e vá lá fazendo. Tem umas coisas que não é. fazem sentido, umas questões sem pé nem cabeça, mas Mas é aí o que vamos precisa. voltar um pouquinho na tua timeline, assim, Otávio, que aí você fez a prova de inglês ainda, quando você ainda estava na graduação, né? Se formou, e aí você já estava assim, com a certeza de que você vinha para cá. E quando Sim. você chegou aqui, você tinha só 3 meses de formado, né? Isso, Não foi isso? isso. Então você Então, não tinha experiência no Brasil, mas você tinha a experiência do estágio e, como a gente estava conversando, né, eles consideram a sua experiência de internato, não é isso? isso. Então, no Brasil a gente faz, hoje em dia, né, os recém-formados fazem 2 anos de internato, então eu fiz 2 anos de internato. Eu sei que antes algumas pessoas fizeram só 1 ano ou 1 ano e meio, Um ano dependendo e de meio. Eu fiz 1 ano e meio. Sou velhinha, tenho 10 anos de formada. eu fiz 2 anos, 2 anos de internato, então eles Aham. consideram experiência. Então, quando eu entrei, quando até uma das coisas que existe muito equívoco, né? Que as pessoas falam, você precisam ter experiência, não vá se você não tiver experiência. Isso. Que esse é o Você grande objetivo da gente conversar aqui, né? De fazer um adendo aqui rapidinho, Otávio. Que eu, para falar assim para vocês, principalmente para os recém-formados e para quem ainda está na faculdade, para desmistificar essa coisa de que você necessariamente precisa ter 2 anos de experiência no Brasil, que era uma coisa que eu acreditava também que fosse necessário até eu conhecer a história do Otávio.
Então, vamos lá. Aí, como é que você comprova essa experiência, né? Explica aí um Então, pouquinho, tá? quando então você bota no seu currículo, né, quais são as experiências, suas experiências. Então eu coloquei tantos meses disso, quais os procedimentos, que é até uma forma boa de você vender o seu internato, porque aqui não é todo mundo que roda pediatria, não é todo mundo que Uhum. roda gineco, por exemplo. E a Então a gente gente bota a mão na massa, né, no internato. no Brasil a gente faz A tudo. gente faz tudo. E então aí você mostrar que você tem um conhecimento geral sobre todas essas coisas é uma das coisas que você pode fazer. É, apesar que o internato do Brasil ser diferente do internato daqui, né? Que aqui eles já são médicos, recebem um salário, tratam Uhum. pacientes, mas a nossa formação é reconhecida nesse sentido. Então eu me formei, eu fiz 2 anos de internato em João Pessoa, depois eu voltei para o Ceará e trabalhei 3 meses só de PSF e emergência. Então a minha experiência de PSF é meio que relevante, porque ninguém aqui trabalha como GP sem treinamento. Uhum. Então, eu foquei em falar que eu trabalhei como... Eu falei que eu era tipo RMO da emergência, Resident Medical Officer numa emergência. Uhum. É, 3 meses depois de formado e pronto. Aí eu colocava tipo as experiências. Aí, por exemplo, um recém-formado aqui nunca vai entubar, nunca vai Uhum. fazer uma acesso central. Então, você pode descrever isso como as suas qualificações também. Uhum. Eu fiz o ACLS no Brasil, que aqui também não vale de nada, porque eles têm a versão deles, baseada nos protocolos deles, que é o ALS, mas eu botei também isso. Uhum. Pronto, então eu me formei em junho, vim para a Austrália em setembro, consegui a vaga de outubro a vaga de trabalho em outubro. Caramba! Isso foi em um mês que você estava aqui, Otávio? Foi muito rápido. Meu Deus, tô chocada. E aí eu Muito passei, bom, assim, muito eu bom, fiz, muito bom. nossa, eu nem falo, quando eu consegui a primeira vaga de emprego, eu não falei para ninguém, né? Que eu falei, não posso falar. Então, quando eu passei no MCQ, que aí eu fiz em outubro, eu acho, não, eu fiz em novembro. Enfim, por esse mês aí, entre novembro para Aham. porque eles ofereceram a vaga para a gente acho que foi tipo dia 25 de outubro, sendo que aí eles só mandam um e-mail, né? Parabéns, você foi successful e etc, Aham. etc. E aí, até E eles você ainda conseguiram. não tinha prova. Não. Então, eu me tranquei em casa, estudei, enquanto o hospital preparava toda a papelada da APRA e tudo, que aí deu tudo certo, que aí quando saiu o meu resultado do MCQ, eu não falei nada para o hospital também, né? Eu só fiquei Uhum. calado na minha, porque o hospital não pede para ver o resultado do MCQ. Eu só juntei os papéis, entreguei para a APRA e deu certo. Cara, Aí, foi super ousada. Você sabe que essa sua estratégia foi bem ousada, né? não recomendo, mas como eu tentava, pronto, né? Ou não, eu não conseguiria. É, você se E, arriscou e deu certo, assim, e deu deu certo. certo. E também, caso você também não tivesse passado, você também poderia explicar, né? Tipo, eu estava Exato, aguardando o resultado, exato. tive resultado negativo, enfim, não vou poder assumir, né? Ah, Acho que isso também não teria problema, né? Vamos dizer assim, acho que sim, não teria problema. E aí, é sim. sobre uma pergunta importante, Otávio, que aí muita gente também fica querendo saber é a questão do visto. Você não precisou do visto porque você já estava com visto pelo partner aqui, né? Sim, Foi isso. sim. Então, eu E, não precisei de sponsor pro emprego, que ajudou também. Eu já tinha working rights. uhum. Só que, mas assim, se precisasse, você também viu. A gente vê outros casos de pessoas que conseguem, né, o sponsor, mesmo sem já estar. Às vezes está no visto de estudante, né? E aí, E quando consegue a vaga de emprego, consegue mudar para o sponsor, para o visto de trabalho, né? isso. Então, por exemplo, lá nesse hospital onde eu comecei, lá em Warrnambool, nós éramos 3 brasileiros, por exemplo. Uhum, Éramos eu, recém-formado, tinha a Aline, que acho que ela tinha 3 anos de formada pela USP, em São uhum, Paulo, e tinha a Kátia, que era pediatra já há 10 anos. Que uhum. ela era formada na Bolívia, revalidou no Brasil, fez pediatria, trabalhou e agora revalidou na Austrália. Então, éramos 3 brasileiros e mais outros 3 AMGs. Então, cada um
um estágio diferente da carreira. Eu fui o único que não precisei de sponsor lá nesse emprego, e eles contrataram outros 5 IMGs. Tenho também amigos que eram recém-formados no Brasil e conseguiram um visto de sponsor aqui. E o que é importante, acho que tem também uma questão da confusão, é porque tem um novo visto, que é o TSS, eu acho, né? O Não Temporary sei. Shortage. Alguma Não coisa. sei. O visto de trabalho, ele requer uma experiência de 2 anos. Ah, sim. Então, tinha a questão de se o Brasil, eles iam aceitar o seu internato como experiência de 2 anos para esse visto específico de sponsor ou não. E a minha amiga, ela conseguiu. Ela não tinha experiência nenhuma no Brasil, ela se formou, veio para cá, fez as Tinha provas. experiência só do internato, né? Tinha experiência do internato, desculpa. E conseguiu entrar a APRO aceitou a experiência dela e a imigração aceitou a experiência dela, e hoje em dia ela trabalha sem experiência com sponsor. Entendi. E temos outras pessoas também que conseguiram as vagas como recém-formado e que também tinham menos de 1 ano de experiência. Então, assim, esse negócio de que precisa trabalhar no Brasil antes de vir não é uma regra. Não é. Não é uma regra. Se Não é uma se regra. você quiser trabalhar para juntar dinheiro, pegar experiência e Sim, etc., fazendo as provas do Brasil, as provas que dá para fazer, sim. Mas se você quiser vir, sabe o que é possível. Terão desafios também, mas você tem Mas que dá, é possível. fazer o seu plano e é possível. Escute sempre os conselhos das outras pessoas, mas sempre vá atrás das informações você mesmo, né? Isso, é isso que eu sempre Porque falo. Eu sempre se deixo os links das informações oficiais, eu sempre coloco os links das informações oficiais para as pessoas buscarem as informações oficiais e entenderem como é que funciona o processo. O que a gente está fazendo aqui é realmente trazendo as experiências pessoais, né, para tentar ajudar, né? O objetivo principal é esse, tentar ajudar, mas não é uma coisa que você tem que seguir como receita de bolo. Ah, fulano fez, vai dar certo assim. Não, você tem que buscar as suas informações e ver o que se enquadra no seu caso, né? Isso, que a gente sempre fala entre os recém-formados que se fosse entre a gente, se fosse para a gente escutar os conselhos que davam na época quando a gente estava no internato, a gente ainda está no Brasil agora, né? Então, eu fiz 2 anos de informado agora, Com então certeza. agora eu ia estar começando a me preparar para vir para cá. E uma coisa que eu estava agora voltando a falar sobre a questão da tua vaga, de você conseguiu super rápido uma vaga super legal, né? Uma vaga boa. O que você acha que fez diferença no teu currículo? Assim, qual foi o teu diferencial, que você vê como diferencial? As coisas que contaram a teu favor. Então, eu acho que desde a sua aplicação inicial, eu acho que você tem que imaginar que o processo seletivo são vários médicos aplicando de vários lugares com várias experiências. Então, eu tinha coisa ao meu favor, mas como é que eu me olharia, como é que eu sairia melhor no papel, numa folha de ofício lá, do que um cardiologista que veio do Brasil, entendeu? Por que que lá esse hospital não ia contratar a Kátia, que era pediatra, ou a Aline, que era formada na USP, ao invés de mim, por exemplo, entendeu? Então, eu contei com o serviço da Laura Papilho, que ela que é eu já coloquei ela aqui também já várias vezes lá no Facebook aqui. Laura é ela é muito boa. fundamental no meu processo. Meu entendimento é que ela é uma médica australiana, que ela não está mais fazendo clinical work. Acho que ela tem uma família dela e ela está mais prestando esse serviço de consultoria para médicos daqui e de fora. Então, eu sentei com ela e ela me ajudou a fazer toda o currículo. Então, ela faz, quando você contrata o serviço dela, ela manda tipo uma proforma para você seguir, você coloca suas informações e ela vai lá ajeitando. Então, ela coloca seu currículo numa forma australiana. Então, eu contratei ela para fazer o currículo, a cover letter, fiz 2 horas de interview preparation, que eu também recomendo, porque a entrevista daqui de emprego ela é bem diferente da entrevista do Brasil. Se você quiser, a gente pode falar sobre isso em linhas gerais. Mas, então, eu investi o dinheiro nisso. Eu acho que eu gastei o quê? Uns $600, mais ou menos, nesse
nesse rolê aí. Nessa preparação, né, com ela, vamos dizer assim. Nessa preparação, mas eu consegui um emprego rápido e além desse emprego que eu tinha conseguido em Victoria, eu também consegui um emprego aqui em New South Wales, que foi ao mesmo tempo que eu consegui a vaga de lá em Victoria, de HMO, consegui a vaga de resident aqui e uma vaga de unaccredited registrar para internal medicine também, no hospital onde eu trabalho hoje em dia. Então, e a tua vaga Ah, não, não, continua aí na questão no que fez diferença. O teu inglês também. Então, eu acho que o nível de inglês funciona, não para dizer que eu tinha tirado nota X ou Y na prova, porque depois que você passa, vira um pass, né? Tipo assim, Foi aprovado. Foi aprovado. E uma pessoa que tira um 7 no IELTS, às vezes, fala melhor, mais desenrolado do que uma pessoa que tira um 9. Então, eu acho que o meu nível de inglês me ajudou para a questão da entrevista, para eu conseguir desenrolar, me preparar bem para a entrevista e conversar. Serviu para isso. Eu acho que o currículo, você formar e mostrar quais são as seus pontos positivos também ajuda muito. Então, eu acho que se eu tivesse que enumerar as coisas que me ajudariam, eu acho que teria sido eu estar bem preparado para a entrevista. Meu desempenho na entrevista foi fundamental, mas para eu conseguir me destacar entre as aplicações, eu acho que o fato de eu não ter precisado de visto ajudou e a minha experiência da Austrália ajudou também. A sua experiência também ajudou. Eu ia falar isso. Acho que a sua experiência fez diferença porque é uma coisa que não é todo imigrante que tem. Assim, eu mesmo não tenho, assim, não fiz nenhum estágio aqui ainda, não fiz nada. Então, acho que isso é bem legal. E agora